Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre porcentagem. Quando a gente fala em porcentagem, a gente se refere a uma parte de um valor, a uma parte de um inteiro. A gente não tem um inteiro. E esse inteiro se refere a 100%. Quando a gente fala eu tenho 100% de alguma coisa, é porque eu tenho a coisa inteira, eu tenho o produto inteiro. Se eu tenho um lanche inteiro, eu tenho 100% do lanche. Mas se eu tiro a metade do lanche, eu não tenho mais 100%, eu tenho só 50%, porque a metade se refere a 50%. Então, 100% aqui, pessoal, se refere a um inteiro, a um, tá? Quando eu tenho menos de um inteiro, eu tenho menos de 100%. Então, se eu tenho aqui 20%, 20% se refere a apenas uma quinta parte de 100. Uma quinta parte de 100, certo? Eu tenho apenas uma quinta parte desse inteiro aqui, certo? 20%, eu tenho apenas uma quinta parte de 100, certo? Bom, e se eu tiro 20% de 100%, veja bem, é 100 menos 20. Menos 20 que corresponde a 80%. Então, se eu tiro aqui, ó, 100% menos 20%, eu vou ter 80%. Se eu tenho 100% e eu subtrair 50% nesse 100%, eu tenho apenas 50%. E se eu tenho 50%, pessoal, eu tenho 50 de 100, ou 50 de 100. E o que é 50 de 100? É uma razão de 50, olha, 50% corresponde a essa razão, olha, 50 sobre 100, que é igual, olha só, 50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2. Então, olha só, eu tenho a metade de 50%. E como é que eu vou escrever essa fração aqui, representar esse percentual em decimal? Aí eu vou dividir. E dividindo aqui, ó, 1 por 2, fazendo continha aqui, 1 dividido por 2, eu vou acrescentar um zero com uma vírgula aqui, e um zero aqui, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Então, é igual a 0,5. Então, isso aqui representa 50%. Certo? Bom, eu tinha um valor e perdi 20% desse valor. Se eu tinha um valor e perdi 20%, esse valor que eu tinha representa 100%. Mas eu perdi 20% desse valor, então eu não vou ter mais 100%, eu vou ter 100 menos 20, que corresponde a 80%. Então, se eu tinha 100 e perdi 20, eu não tenho mais o valor total, eu tenho apenas 80% desse valor. Olha, eu tinha um valor, mas eu perdi 28% dele. Então, eu tinha um valor que corresponde a 100%, mas eu perdi 28% desse valor. Então, se eu perdi 28% desse valor, eu não tenho mais 100%, eu tenho 100 menos 28%, que corresponde a 72%. Então, se eu tinha um valor e perdi 28%, eu só tenho 72% desse valor. Então, quanto eu tenho desse valor? Aí eu vou ter que fazer continha. E para fazer continha, eu vou ter que usar a regra de 3. E aí a gente vai aprendendo a desenvolver esses cálculos percentuais. Então, vejam vocês que
Eu posso ter também, gente, mais que 100%. Digamos, eu tenho 125%. Então, se eu tenho 125%, eu tenho um inteiro e mais 25% do outro inteiro. Ou seja, eu tenho, olha só, 125 dividido por 100 é igual, se eu fazer continha aqui, eu vou achar esse valor, 1,25, certo? Bom, vamos agora aprender a escrever valores percentuais. Olha, eu tenho aqui 20%. Por que eu preciso escrever? Porque na hora de fazer o cálculo, eu não vou escrever 20 representando 20%. Veja bem, se eu tenho 20%, eu tenho 20 de 100%. 20 sobre 100. 20% é igual a 20 sobre 100. E quanto que é? Como é que eu vou representar em decimais 20 sobre 100? Então, gente, olha só. Para eu dividir, eu vou voltar casas decimais. Então, aqui eu tenho 20 dividido por 100. Se eu for fazer essa divisão, vocês sabem que para multiplicar eu avanço, mas para dividir eu volto, né? Então, aqui eu tenho 20 dividido por 100. Se eu faço continha, olha só, 20 dividido por 100, como 20 é menor, o que é que eu faço? Eu acrescento um zero com uma vírgula no quociente e um zero aqui no divisor. Então, fica 200 dividido por 100 dá 2. 2 vezes 100, 200 para 200, 0. Então, é igual a 0,2. Mas todas as vezes que eu vou multiplicar, dividir ou multiplicar por 10, por 100, por 1000, não precisa fazer continha. Se eu vou dividir, eu volto casas decimais. Se eu vou multiplicar, eu avanço casas. Então, aqui, olha, 20 dividido por 100, como 100 tem 2 zeros, eu vou voltar duas casas, uma, duas. Então, a vírgula fica aqui. Como a vírgula não pode ficar solta, eu acrescento um zero. Vírgula, depois acrescento aqui um zero à esquerda. Então, vai ficar 0,2. E isso é importante porque na hora de fazer o cálculo, se eu vou calcular 20% de 2.000, 20% de R$ 200, eu vou multiplicar 0,2 vezes R$ 200. Não é 20 vezes 200, é 0,2 vezes 200. Senão minha conta dá, se não fazer assim, dá tudo errado, né? Então, aqui, olha, 30%, gente, é o resultado de 30 sobre 100. 30 sobre 100. E se eu divido aqui, ó, 30 por 100, vai ser 0,3. Então, 30 dividido por 100, olha só, como aqui tem dois zeros, eu vou voltar duas casas, uma, duas. Então, a vírgula fica aqui. Então, a vírgula não pode ficar solta, eu acrescento um zero aqui à esquerda, vai ficar 0,3. E 15%? 15% é igual a 15 sobre 100. Aí, a mesma coisa, vou voltar duas casas, uma, duas, então vai ficar 0,15, tá? E aqui, olha, é 2,5%. 2,5%. Então, 2,5%, eu vou escrever, ó, igualzinho, 2,5 sobre 100. 2,5 sobre 100, eu vou voltar aqui, olha, duas casas, uma... Vou escrever aqui o 25. A vírgula está aqui, então eu vou avançar duas casas, ó. Uma, duas. A vírgula fica aqui, como ela não pode ficar solta, vai ficar assim: 0,025. 0,25, tá? Aqui também, olha, eu tenho 13,4%. Então, como é que eu vou representar esse percentual aqui? 13,4% é igual a 13,4 dividido por 100. E dividindo aqui por 100, eu vou obter aqui, olha,
eu vou voltar 2 casas. Então, vai ficar assim, olha, 0,134, tá? E 0,2%, olha só, 0,2 dividido por 100. Então, aqui eu vou avançar, olha, vou voltar aqui 2 casas. Então, vai ficar assim, o 0 mais outro 0, certo? 2, 0. Aí, eu vou avançar, a vírgula está aqui, eu vou avançar mais 2 casas. A vírgula não pode ficar solta, então, aqui mais um zerinho. Então, vai ficar 2% vai ser 0,002, tá? Aqui não é 2%, é 0,2%. Se fosse 2%, seria assim, olha, 2%, 2 sobre 100, tá? Que seria assim, 0,02, tá? Mas aqui é 0,2%. E aqui eu tenho 125%. Então, se eu 125 divido por 100, como aqui, gente, eu tenho um número maior que o dividendo, o divisor. 125 é maior que 100. Então, aqui eu vou dividir, ó, 125 por 100, nem precisa fazer continha, vai dar, eu vou voltar a casa também, olha, 1, 2 casas, vai ser 1,25. Então, 1,25. Então, é importante você saber escrever os percentuais para saber fazer os cálculos e os exercícios que vocês têm que fazer. Bom, vamos agora fazer alguns exercícios para que vocês possam ir treinando aí as atividades sobre porcentagem. Então, aqui eu tenho, ó, 20% de 600. Como é que eu vou escrever 20% para fazer esse cálculo? 20% de 600, olha, 20% é igual a 0,2, como a gente já viu lá anteriormente. Então, vou pegar aqui, ó, 20% de 600 é multiplicar, tá? Multiplicar 20 vezes 600. Mas esse 20 não é o 20 aqui, o número 20 é o percentual, 20%. Então, como é que eu vou representar 20%? 0,2. Aí, eu vou calcular aqui, olha, 600 vezes 0,2. Então, 20% de 600 é 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12. Tudo isso aqui multiplicado por 0 vai dar 0. Resolvendo aqui, eu tenho aqui, eu tenho apenas uma casa decimal. Essa casa eu tenho que contar, então, 0,2 vezes 600 dá 120. Então, 20% de 600, 0,2 vezes 600 é igual a 120. 120 é o resultado dessa porcentagem. Aqui, ó, como é que eu vou calcular 25% de 1.500? Então, 25%, eu tenho que lembrar que 25 sobre 100, eu escrevo assim, olha, 0,25. Então, vou pegar esse 0,25 e multiplicar por 1.500. Fazendo continha aqui, pessoal, eu tenho que 0,25 vezes 1.500. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Esse 0 aqui, pessoal, nem precisa multiplicar. Basta acrescentá-lo aqui à esquerda, porque se eu multiplicar aqui por 0, vai dar tudo 0. Então, vou acrescentar esse 0 aqui, né? Porque basta acrescentá-lo. Nós temos que
tá? Aí nós temos aqui duas casas. Essas duas casas precisam ser consideradas. Aí nós temos 375, porque esse zero à esquerda não tem valor nenhum. Então, 25% de 1.500 é igual a 375, tá? E aqui eu tenho 0,12% de 40. Então, 0,12% é igual a 0,0012. Então, para calcular 0,12 de 40, eu vou fazer continha, ó, 40 vezes 0,0012. Ô, pessoal, lembrando que esses zeros à esquerda nem precisa calcular, basta baixar no final. Então, vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. Aí, nós temos o seguinte, ó, 0, 8, 4. Esses zeros aqui, a gente baixa à esquerda. São 3 zeros à esquerda, certo? Porque eles são interessantes na hora da vírgula aqui, de deslocar a vírgula. Então, aqui eu tenho, olha, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, vou contar aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. É assim que se resolve uma multiplicação com decimais. Então, o resultado aqui vai ser 0,0480, ok? O resultado é isso aqui. Então, pessoal, nós temos aqui um probleminha do livro Ciências e Aplicações, e ele me diz o seguinte: em uma liquidação, os produtos de uma loja são anunciados com descontos de 25% até 60%. Um artigo que custa 180 reais é anunciado com 28% de desconto. Quanto ele passou a custar? Então, vejam que ele custava 180 reais, mas ele teve um desconto de 28%. Então, ele não custa mais 100%, ele custa 100% menos 28%. 100% menos 28% é igual a 72%, certo? E aí, você pode calcular apenas isso aqui, ó, 72% de 180, certo? Que corresponde a essa continha aqui, olha. 72% de 180 seria 0,72 vezes 180. É uma maneira de você calcular. Mas existe também, pessoal, uma maneira de você achar esse valor. Outra maneira, né? Usando a regrinha de 3. Certo? Você pode fazer assim também, olha. Se 180 corresponde a 100 reais, ou a 100%, 72% corresponde a X, tá? Se você fazer essa continha, você vai achar o mesmo resultado. Então, você pode usar a regrinha de 3, certo? Assim, olha, 100 que multiplica X, 100x é igual a 180 que multiplica 72. X é igual a 180 vezes 72 sobre 100. Fazendo assim, você vai chegar no mesmo resultado. Olha só. Eu posso cortar um zero aqui, outro zero aqui. E fazendo continha. Por 2 dá 5. Por 2 dá 9. E aí, eu posso aqui fazer continha. 9 vezes 72 dividido por 5, que dá o mesmo resultado que isso aqui, tá?
Então, se eu faço aqui essa continha, ó, 72 vezes 9, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 7 é 63, com mais 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 7, 63, 1, 64. Dividido por 5. Dividido por 5. 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5 para 6, 1. 14 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 14, 4. Baixo 8. 48 por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45 para 48, 3. Coloco uma vírgula aqui. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30 nada. Ou seja, deu 129,60. 129,60. Agora, se você fazer continha aqui, olha, 0,72 vezes 80 vai dar o mesmo valor. 129,60. Esse é o resultado, certo? Um artigo que custa 400 foi vendido por 260. Qual foi o desconto percentual oferecido? Aqui você pode fazer também usando a regrinha de 3. Olha, se 400 equivale a 100%, 260 equivale a quantos por cento? Aí, a gente vai perceber a diferença de 100 para X. Fazendo continha, você vai achar, usando a regrinha de 3. 400 que multiplica X é igual a 100 que multiplica 260. X é igual a 100 que multiplica 260 dividido por 400. Aí, eu vou cortar 2 zerinhos aqui, 2 zerinhos aqui, certo? E aí, eu posso aqui fazer continha. 1 vezes 260, 260, dividido por 4. Vamos fazer continha. 260 dividido por 4. 26 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 26, 2. Baixo 0. 20 por 4. Então, aqui, ó, 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Ou seja, X é igual a 65. Então, gente, de 400, ele passou a custar 260. Então, se 400 equivale a 100% e 260 equivale a 65%, qual foi o desconto oferecido? O desconto oferecido foi de 100 menos 65, que é igual a 35%, certo? 100% menos 65%, que é igual a 35%. É simples assim, aí vocês vão desenvolvendo os cálculos de acordo a que vocês forem conquistando, aprendendo aí com a porcentagem, ok?